falar dessa questão, porque muita gente pergunta, né? Eleições, política, o pessoal fala assim, mas muitas vezes pra mim, Carol, mas não fala de política, a gente não pode falar de política, tem que falar de investimento. Mas a política e a economia, elas andam muito juntas. Então a gente tem que falar também de política. Vendo o cenário de eleições, como é que vocês enxergam caso venha o Lula a vencer aí e ser o presidente? Uhum. Olha, o Brasil é um país cujo até o passado é incerto, né? A famosa frase. Se você pega os últimos 8 anos eleitorais, você também não consegue chegar em uma conclusão. Você teve 3 anos muito negativos, 3 anos muito positivos e 2 ali mornos, mais ou menos no 0 a 0. Então, assim, estatisticamente é difícil chegar numa conclusão. Quem segue princípios, uma estratégia muito clara de investimento, assim, pouco importa quem está sentado no executivo, tá? Assim, isso é histórico. 2002, vídeo que aconteceu, né, historicamente. 2002, foi o apocalipse, nossa, o Lula vai destruir o país, piriri-poró. E assim, independentemente não estamos aqui falando de capacidade política de cada um, né? Mas o Brasil voou, surfou muito com a alta das commodities, né? Foi um movimento mundial. E acabou se beneficiando desse movimento, né. Então o Brasil sofre muita, interferência também do exterior, né, dos movimentos que acontecem, na macroeconomia como um todo. Então assim, independentemente de quem ganhar as eleições, siga a sua estratégia, assim. Não acho que o Brasil vá quebrar por causa disso, mas também não acho que vai virar uma Suíça da noite para o dia. Ainda temos boas oportunidades aqui. Acho que é basicamente isso, assim, as pessoas acabam se prendendo a coisas que não são importantes para sua tomada de decisão, né. Claro que é importante que elas estejam ligadas em política, é muito importante que elas exerçam o seu poder de voto, Com certeza. exprimam, tenham o Para de direito fugir, viu? Tem É. gente que foge. e Vai lá, não exprimam vai, O paga voto muito. Não, gente. consciente. O voto exprimam, não é a gente que decide o exato. futuro do país. Então a gente tem que fazer E isso. é por até que uma não obrigação. exprimir a sua opinião política? Não vejo problema nenhum, né, que hoje as coisas acabam ficando muito acaloradas e a Muita gente briga, discute né? A gente muito vê pouco, muita briga. né. O pessoal começa. Parece futebol, né? Então E a gente, na verdade, traz aqui opiniões, traz fatos, mas cada um vota em quem quer, né? Essa é a grande realidade. mexe muito com o curto prazo de bolsa, mas com o longo prazo acaba não influenciando. O que conta mesmo para o longo prazo são os resultados. E boas empresas como a gente tem no Brasil, elas sabem trabalhar. Bons negócios. E a gente, é sempre bom lembrar que as empresas, assim, você tem empresas, estavam falando do Banco do Brasil, por exemplo, que sobreviveram a períodos de crise no Brasil, que Sim. você olha, assim, para Gravíssimos, os né? últimos meses, é fichinha, né? A Porque Petrobras quase não sobrevive. pô, a né? Petrobras... Tava respirando por aparelhos. Tava. Pô, chegou a R$4, né? E eu não Imagina. vendia, porque eu falei, vou ficar com ela. Mas enfim, eu acho que você tem empresas no Brasil que são a prova de crise, por mais que... Mas, Felipão, o que você acha, assim? Bolsonaro, reeleito ou Lula? No curto prazo, porque no longo prazo, as ações, boas empresas, elas Sim. sempre sobressaem qualquer problema. A minha Mas o que que você bola acha da de primeira cristal, ela é aceitação? péssima, André, de verdade. Eu vou repassar pra Luiz? Então, eu vou te dar um exemplo. A Lu estava falando de 2002. Eu entrei na Bolsa em 99. Então, eu me lembro vagamente daquele momento. Tava todo mundo desesperado, achando que o Brasil ia acabar, que o Lula... Acho que era Lula e Serra, né, naquela eleição. O Lula tinha sido eleito, todo mundo ia tirar o capital da Bolsa e tal. E desde aquela carta lá que ele escreveu no início, de pacificação, o negócio foi andando e foi até a crise de 2008. Foi por causa do Lula? Sinceramente, eu acho que não. Assim como alguns períodos de Bolsa negativos, a gente não pode atribuir a um governante ou outro. Então, sinceramente, eu construo a minha carteira para ela performar bem, independente de quem vem para o governo. Eu acho que todo mundo deveria pensar isso. O Warren Buffett que fala que você deve comprar empresas que sejam a prova de idiota, porque uma hora elas vão ser geridas por um idiota. Mesma coisa Brasil. Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro no Brasil, independente de quem estiver no poder. Assim como a Lu também acha que a gente não vai virar Suíça, o Brasil nunca vai ser a Suíça nem a Venezuela. Então, vai oscilar esse pêndulo que está sempre oscilando. E nesse meio tempo, se você focar nas empresas que têm a capacidade de gerar mais caixa, de realizar um crescimento sustentável, é aí que você consegue um investimento certeiro. Mas nem a Petrobras, vocês acham que corre um risco? Porque assim, o Lula fala que quer nacionalizar a questão do
do preço do barril do petróleo. Né? Ele quer colocar, abrasileirar, digamos assim, né? Enquanto o Bolsonaro diz que tem que seguir o padrão internacional, que o barril do petróleo é cotado em dólar. Nem essa ação, vocês acham que corre um certo risco aí? Se o Lula Veja, levar? falar e fazer são outros 500, né? Eu acho que ele precisa dizer aquilo que o eleitorado dele quer escutar, né? Uhum. Mas tenho ouvido muita gente que entende muito mais de política do que eu. Não é meu voto, que eu deixo aqui claro. Não voto em Lula. Mas eu acho que caso ele venha ganhar, ele tende a se direcionar mais para a direita, né? Até para ter uma governabilidade maior, né? E a gente está passando por momentos delicados, né? Não acho que ele pode se dar ao luxo de fazer tudo aquilo que ele diz que quer fazer. De tomar né? cachaça Não, e falando de ficar de petro- boa é. ali, né? Lá no barco. Não dá não, viu, Não dá. Lula? Ajuda a gente aí, viu? E falando de Petrobras, hoje a Petrobras é uma empresa muito diferente do que era naquele momento. Muito, nossa. Então, o estatuto da Petrobras hoje, ele blinda a empresa em relação a várias interferências. Foi aprovada a lei das estatais nesse meio tempo, que também evita que algumas coisas aconteçam, como nomeações indevidas. Então, a empresa hoje é uma empresa completamente diferente daquela época e teria uma dificuldade muito maior para ser saqueada novamente. Essa é a minha visão.